Você está vendendo todo dia, mas continua contando moeda no final do mês? Tem algo errado aí, né? E o pior, o erro nem é seu. Esse vídeo é para você que atua no mercado como afiliado e está cansado de depender de comissão ou sente que poderia estar ganhando muito mais com aquilo que você já sabe fazer. Muito prazer, meu nome é Rafael Munhoz, eu sou o idealizador, fundador e CEO da Logs e o pioneiro no modelo de Cash on Delivery, ou seja, pagamento na entrega, pessoa que trouxe este modelo para o mercado de afiliados no Brasil em 2022, operando dessa forma desde 2019. São mais de 200 milhões de reais movimentados no mercado digital desde o meu início e eu consigo te ensinar muito, não só nesse vídeo, como em todos os demais aqui desse canal. Desde que eu comecei no mercado, lá em 2018, até 2025, caminhando para 2026, o mercado passou por muitas tendências e muitas janelas de lucratividade que foram vistas como oportunidades por pessoas que souberam aproveitar essas janelas. E isso molda esses comportamentos, esses movimentos, desculpa, que o mercado gera de tempos em tempos, molda o comportamento dos players que entram e saem e desfrutam nesse mercado no meio tempo que estão inseridos nele. Já foi fazer dropshipping internacional, fazer dropshipping nacional, vender em marketplace, ser produtor de nutracêutico, fazer infoprodutos, PLRs, iGaming e assim sucessivamente. E a gente, de fato, após a entrada da Logs, que é a primeira e até então única plataforma de cash on delivery relevante no mercado brasileiro, após a entrada dessa empresa no mercado, nós conseguimos criar um movimento e fazer do cash on delivery, que é esse modelo, uma nova tendência. E desde que a Logs surgiu no mercado até o presente momento, desde 2022 até aqui, nós já passamos por micro movimentos de alteração de comportamento dentro deste modelo, nessa mesma finalidade de vender produtos físicos oferecendo pagamento na entrega. Por exemplo, assim que a plataforma foi lançada, o meu primeiro desafio era fazer com que as pessoas que trariam os seus determinados produtos para o nosso modelo não se sentissem cobaias e passassem a ter pelo menos minimamente um nível de confiança na nossa estrutura para poder fazer essa migração das suas operações para cá. E enfrentando essa resistência de grandes produtores, o meu comportamento naquela época foi: bom, vou eu mesmo, como dono da plataforma, pegar produtos genéricos, produtos virais, que são produtos achadinhos de marketplace, que normalmente são vendidos via dropshipping, que também vendem tão bem quanto nutracêuticos no quesito de apelo de vendas, e vou inserir na plataforma para ter pelo menos 70, 80 produtos diferentes na vitrine. E assim eu fiz. Peguei múltiplos 6 disso, ou seja, centenas de milhares de reais, investi em estoque para que pessoas que às vezes estivessem com essa desconfiança, produtores que estivessem com essa desconfiança, começassem a mandar os seus produtos gradativamente na plataforma, entendendo que não era uma plataforma fantasma, visto que nós começamos no mercado de maneira um pouco mais tímida e gradativa, e não com um super lançamento ou com um capital externo aportado na empresa, ou enfim, né? Desde então o nosso crescimento foi 100% proveniente de reinvestimento de lucros dos meses anteriores. E naturalmente, junto a esse comportamento de inserir produtos virais dentro da plataforma, outros produtores começaram também, até mesmo sendo formados por nós, a serem desenvolvidos juntos da plataforma, popularizando cada vez mais essa terminologia do cash on delivery e essa prática no mercado que traz consigo diversos benefícios para quem vende nessa modalidade, como aumento de conversão, muito mais facilidade na compra, redução de custo de tráfego e, consequentemente, muito mais lucro no bolso. Eu já ouvi de donos de outras plataformas que hoje se posicionam como concorrentes e tá tudo certo, é o livre mercado, que há muito tempo eles não viam o que de fato poderia ser chamado realmente de revolução no mercado digital, como foi a introdução ao mercado brasileiro do cash on delivery, que foi o que nós fizemos através da plataforma. Porém, lá em 2022, os custos de tráfego, a dificuldade de venda, o nível de consciência e o comportamento de consumo das pessoas que compram produtos online eram diferentes do meio para o fim de 2025. E 2026 e assim sucessivamente. Então, a sofisticação do mercado ela é gradativa e o mercado tende a cada vez mais se tornar mais complexo e mais profissional. Desde 2018, que é quando eu comecei no mercado digital, eu escuto as grandes referências do mercado falarem isso, e hoje eu tenho total convicção e maturidade para entender a nível de leitura que isso é uma verdade. E isso impacta diretamente no seu bolso, caso você não tenha percebido ainda. Como impacta no seu bolso? Se nós temos um lead um pouco mais qualificado, um lead, um prospect, um potencial cliente que tem uma barreira de entrada que tende a ser, com o passar do tempo, gradativamente cada vez maior, isso faz com que os seus custos de tráfego, mesmo que gradativamente, encareçam com o tempo e a sua taxa de conversão diminua, fazendo com que você tenha, caso esteja atuando como afiliado, um estresse a nível de margem,
o que se reflete diretamente no seu caixa. A minha leitura de mercado como um player que fez múltiplos 8 dígitos, ou seja, dezenas de milhões de reais atuando como produtor, e múltiplos 9 dígitos, ou seja, centenas de milhões de reais movimentados como plataforma. Então, o que eu estou te passando de informação é algo bem maduro e colhido através de dados, tá? De informações que, de fato, eu tenho privilegiadas por entender um pedaço do mercado dentro de casa, vamos assim dizer, é que o afiliado, o posicionamento de vender como afiliado, ou seja, de vender produtos de outras pessoas, recebendo comissões por essas vendas e sendo munido de estoque sem precisar investir em estoque, de criativos, de roteiros de vendas e assim sucessivamente, cada vez mais é para pessoas que estão dando seus passos iniciais no mercado digital e não querem ter uma barreira de entrada, por menor que seja. Quer simplesmente poder começar hoje investindo seus R$ 20 em anúncios patrocinados, com uma estrutura já pronta, um produto já, pelo menos teoricamente validado, que é o que infelizmente nós vemos muito por aí, e dar os seus primeiros passos, entender como isso funciona, ganhar as suas primeiras comissões e começar a dominar habilidades como, por exemplo, um gerenciador de anúncios ou pegar traquejo comercial vendendo através de ferramentas de vendas 1x1 no WhatsApp, que é a modalidade mais vendida, principalmente para essa finalidade no mercado de afiliados atualmente, por ter uma conversão maior do que VSLs, landing pages e assim sucessivamente, como o mercado já sabe. Porém, uma coisa que ninguém te conta é que fabricar um produto hoje é muito menos burocrático e muito mais barato do que você imagina que seja, tá? Eu não estou falando isso aqui para prejudicar produtores, mas sim como trazendo para vocês uma leitura que eu sei que vai acontecer no mercado, independente do que eu diga ou de qual opinião eu tenha ou do que eu desejo que aconteça. É um comportamento natural que já está acontecendo. Então você, produtor que está vendo esse vídeo, não se sinta ofendido ou não se sinta, como que eu vou dizer, pô, o Rafa está estimulando afiliados a se tornarem produtores. Não, eu estou trazendo para você, inclusive produtor, para que você antecipe o movimento e não sinta o impacto na sua operação, que o mercado já está caminhando para isso. Por quê? Uma coisa aqui, voltando agora a falar com o potencial produtor e afiliado. Uma coisa que o mercado não te conta é que para produzir um nutracêutico ou um cosmético, por exemplo, você vai ter um custo que varia de 9 a 20 reais. Você consegue vender este mesmo produto por, cara, R$ 197, R$ 149, enfim, tendo uma margem absurda, podendo vender um produto de 10 a 20 vezes pelo preço e custo que você tem. Quando, comparando isso com o modelo de afiliação, você recebe 40%, 50%, 60%, 70%, se muito, de comissão de um produto que você não teve custos para fabricar e nem maturidade o suficiente para desenvolver a sua estrutura de vendas. Então, a leitura clara que eu vejo para o mercado de agora em diante faz muito mais sentido ser um produtor mediano do que um afiliado excepcional. Nós temos os maiores players do mercado de afiliação já sofrendo com afiliados que estão deixando suas estruturas para criar microestruturas próprias. E essa é a guerra da pessoa que depende de ter afiliados para vender o seu produto. Não que seja um modelo ruim de receita, mas depender especificamente disso acaba não fazendo sentido. Por quê? Porque você depende de uma relação comercial que não é de ganha-ganha, que não é benéfica para ambos os lados. Existe uma pessoa que está tendo uma relação comercial com o produtor, que é o afiliado, que poderia estar sendo mais beneficiada financeiramente, criando uma operação própria e tendo seus respectivos afiliados. Então, com base nisso, alguns mitos, e na verdade não são só mitos, né? Se tornaram mitos porque em algum momento do passado já foram verdade. Foram colocados na cabeça das pessoas de que fabricar um produto próprio é algo muito complexo, você precisa entender o que é validado, o que não é, você precisa ter um autoconhecimento a respeito de copywriting, técnicas de persuasão e muito dinheiro disponível para se desprender a nível de caixa para comprar tiragens mínimas desse produto que vão ser 20 mil reais, 30, 40, 50 mil reais. Quando no cenário atual do mercado já não é mais verdade. Nós temos, por exemplo, ferramentas como a Brands, que é a nossa inteligência artificial, vai aparecer um QR Code ou alguma coisa na tela aqui agora, para que você entenda como funciona, que já está munida a inteligência artificial com base de conhecimento suficiente para te direcionar e permitir que você crie um produto em menos de 10 minutos,
simplesmente respondendo um questionário em uma conversa que já é induzida em etapas e parametrizando informações estratégicas a respeito de um produto que poderão futuramente ser usadas na construção de criativos, conteúdos, roteiros de vendas, cartas de vendas, roteiros de influenciadores e assim sucessivamente. Tudo utilizando inteligência artificial. Então, o primeiro bloqueio que você tem, que é o bloqueio criativo, é o bloqueio de não sei conceber algo, não vai sair nada da minha cabeça, já está 100% resolvido através de tecnologia e metodologia. E a segunda crença falsa que provavelmente implantaram na sua cabeça é de que é muito caro ser um produtor e ter a sua própria marca. A grande questão é que hoje é possível, através da Caps, por exemplo, que é a nossa fábrica de nutracêuticos, suplementos e cosméticos, você conseguir ter tiragens mínimas de 100 unidades, 150 unidades de um produto que custa, por exemplo, R$10, 12, 15 reais. Então, isso faz com que você precise investir 1.000, 1.500, R$2.000 para ter um produto de marca própria criado por inteligência artificial em 5 a 10 minutos e conseguir, ao invés de receber 50% de comissão de uma venda de R$200, ter uma margem de lucro de 160, 170 reais por aquela mesma venda. Então, aumentando em 60, 70% a sua lucratividade. A partir do momento que você precisa investir em tráfego, arcar com custos e ter compromissos financeiros para que uma venda aconteça, como comissionar um vendedor ou qualquer coisa nesse sentido, quanto mais margem de lucro você tem, mais a conta fecha no final do mês. Isso é uma coisa óbvia. O grande problema das pessoas é que a galera foca em ROAS e não foca em lucro, não foca em margem. Ah, estou com ROAS de 10 vezes, investindo pouco muitas das vezes. E mesmo que você seja com ROAS muito alto, né? Pode ser que isso não sustente na escala, e quanto mais você escalar, mais esse ROAS vai ser apertado. Então, às vezes, a mudança de posicionamento na maneira na qual você atua no mercado é o que está diferenciando você colocar a mesma energia ou com habilidades que você já domina para, ao invés de ganhar 8, 10, 12 mil por mês, passar a ganhar 30, 40, 50. E ao formar novos afiliados, seja você um produtor, antecipe o movimento de saída desses afiliados da sua estrutura, porque isso é algo que vai acontecer independente da sua vontade, como já tem acontecido e nós já estamos vendo historicamente acontecer nos últimos anos. O comportamento que você, como produtor, precisa evitar é que, entendendo que afiliados vão sair da sua estrutura, queira você ou não, antecipe esse movimento e acenda esses afiliados como sócios. Faça produtos em parceria com esses afiliados e tenha ainda mais afiliados. O grande problema das pessoas está em defender um modelo de negócio insustentável e tentar manter aquilo na força do braço, sendo que você não tem controle sobre as decisões de outras pessoas e entendendo principalmente que as pessoas vão fazer o que é melhor para elas. Então, resumo da ópera aqui, tá? Não é difícil produzir, você não precisa ser um gênio da criatividade ou um profissional especialista sênior em copyright, em estratégia de persuasão e não precisa ter um caminhão de dinheiro para investir para ter a sua marca própria rodando. E você, como produtor, entendendo isso, pegue os seus melhores afiliados, acenda-os para sócio e entenda que não é só você que tem que ganhar dinheiro, mas sim as pessoas. Quanto mais você servir pessoas e formar pessoas, multiplicar energias, levantar lideranças, mais próspero você será e mais relevante no mercado também. Esse é o posicionamento mais inteligente. E resumidamente, o passo a passo da virada é: você que já domina a habilidade de vendas da internet, já faz as suas comissões, pegue o modelo de produto. Não estou falando para que você copie exatamente aquilo que você vende e faça uma marca Ctrl+C, Ctrl+V, porque isso também é desleal e não faz o menor sentido. Mas entenda aquilo que você já tem familiaridade de vender e já domina a nível de comportamento de consumo das pessoas que compram de você. Veja quais são os pontos de melhoria que você pode fazer nessa promessa, nessa copy, nessa embalagem e tudo mais. E sofistique isso fazendo algo seu com a sua identidade, conseguindo ter muito mais margem. Não tem. E caso você não tenha conhecimento de gestão, não saiba como contratar um vendedor, não tenha conhecimentos contábeis, jurídicos, fiscais, enfim, aborde o produtor de seu produto e proponha uma sociedade onde ele consegue entregar essa maturidade de empreendedorismo para você até que você consiga caminhar com as próprias pernas ou que essa parceria seja uma parceria duradoura e quem sabe até eterna. Então, bom, basicamente é isso. Estou aqui para alertar vocês sobre quais são os melhores comportamentos que você pode adotar para se manter no mercado, entendendo que o mercado não é sobre uma corrida de 100 metros, mas sim sobre uma maratona. O mercado digital não é sobre quem tem o melhor resultado hoje, mas sim sobre quem constrói estruturas perenes que suportam a todos esses movimentos e se mantém ao longo do tempo. Você pode continuar ganhando comissões ou começar a acumular patrimônio. Você pode atuar no mercado como renda extra ou pensar na sua aposentadoria. Comenta aqui embaixo, você prefere ter o controle da sua operação e margens de lucro muito mais saudáveis ou continuar vendendo para os outros e contando moeda no final do mês?